Só voltando um pouco, eu não entendi muito bem. A averbação ela é feita, a averbação no espaço que está disponível lá no livro, e aí você faz revisão ao número do registro. Eu termino aqui de explicar esse e aí retomo o assunto nessa parte aqui, tá? Bom, então a realização da averbação será noticiada no livro A. Ou seja, feito a averbação pelo procedimento do registro, a gente vai mencionar lá no protocolo. Lembram que lá em RCPJ eu falei a ocorrência dos mesmos... na ocorrência vai ser mencionado livro, termo e página de outros registros concernentes ao mesmo ato? É isso, né? É isso, vai ser noticiado lá no protocolo essa informação. E isso também, a especialização subjetiva, concentração e princípio da... porque não tem... Então, é isso mais isso porque não tem isso. Ou seja, a gente vai ter atenção ao princípio da especialização subjetiva, né? O princípio da concentração através do protocolo, que é o livro A, porque não tem uma unitariedade de bem móvel. E para fins de cobrança, novamente, a averbação será considerada um ato único, independente do número de alterações precedidas. Sim. Um exemplo. Um contrato, tá? Um contrato de locação... Vamos dizer o seguinte, é um contrato qualquer, tá? Um contrato qualquer entre pessoa A e pessoa B. E aí vem a alteração porque a pessoa A casou e mudou o nome. E a pessoa B também casou e trocou o nome. Quantas averbações eu vou fazer? Uma só. Aqui, ato único. Então as partes vão trazer lá um requerimento, pode trazer com a prova, enfim, o que for, e eu vou fazer uma averbação só naquele contrato, dizendo que o A e o B mudaram o seu nome em virtude do casamento. Isso é, digamos, um exemplo até de registro civil, mas é importante para os contratos quando a gente pensar em pessoa jurídica. O banco A fez um negócio com o banco B, mas aí o banco A mudou o nome. Agora não é mais banco A, agora é banco AB. Então, o banco AB mudou o seu nome. Isso é importante para dar publicidade. E aí a gente faz a averbação por documento, e não pela quantidade de elementos que o documento está alterando no original. Isso causa um pouco de dificuldade de compreensão, porque a lei foi feita num tempo em que não se fazia, não era tão fácil, né, fazer a digitalização ou a fotocópia. Então, se fazia à mão. Pensem, né, num ato de registro de averbação sendo feito à mão. Então, vem uma alteração e eu vou averbar aqueles elementos essenciais ou aquilo que foi solicitado. Na prática, é um documento que vai ser integralmente averbado e que vai ser feita a menção lá no seu original, né? no seu primitivo, seu documento primitivo. Então, e aí, aqui também é para fins de cobrança, né? Tá. Então, para reforçar o entendimento, eu tenho um registro, um exemplo aqui, um contrato, tá? Um contrato qualquer. E aí eu tenho uma alteração nesse contrato, como, por exemplo, mudança de endereço da execução do contrato. Eu tenho um contrato aqui para prestação de serviço, só que agora eu quero que a prestação de serviço não seja mais realizada no endereço A, seja realizada no endereço B. Vou fazer uma averbação. Faz a averbação, mas não tem espaço aqui, ou o oficial vai optar por fazer essa averbação através do procedimento de registro. O que ele vai fazer? Ele vai lá no livro corrente, digamos que esse contrato, então, de prestação de serviço, seja registrado no livro 1, folha 1. 10 anos depois, 2, 3, enfim, que seja, vem a alteração do local da prestação do serviço. A rua, mudou a rua. Agora não é mais mudou o bairro. E aí eles trazem o documento para ser averbado e alterar, então, esse registro. E aí vocês estão lá no livro atual, livro 100. Vocês vão pegar, vão fazer um registro no livro 100 e vão fazer essa menção. O presente registro é referente à averbação de alteração do contrato de prestação de serviço
registrado no livro 1, folha 1. E lá no registro da folha 1, letra 1, vocês vão botar uma anotação dizendo o seguinte, que aquele contrato sofreu alteração efetuada no registro do livro 100, folha 100. E aí, tempos depois, vocês já estão lá no livro 200. E aí vem uma nova alteração, mudou o endereço de novo da prestação de serviço. Isso considerando, claro, dentro da mesma circunscrição de competência, né? Vocês vão fazer um novo registro e vão fazer menção. O presente registro sofreu nova alteração, nova averbação, que está contida no livro 200, folha 200. Basicamente isso. Tem mais elementos, não é? Tem mais elementos. O número, protocolo, data, etc. Essas formalidades. Mas para fins didáticos, de que vocês entendam, é isso. Né? Então, é o procedimento de averbação através de registro. Se nós fôssemos levar em consideração que não é tão fácil digitalizar ou fotocopiar o documento, vocês iam pegar o essencial da averbação, porque a alteração vai dizer, vai lá, considerando que as partes possuem um contrato, que a parte não sei o quê, que eles mantiveram, etc, etc, eles vêm agora alterar o endereço. Então vai ter um monte de elementos aqui, que não são, e às vezes até nem digam respeito aqui, e vai alterar. Se fosse na década de 70, quando a lei foi criada, vocês iam virar a mão aqui na coluna de averbação e iam colocar aqui. Altera-se assim, assim, assado, conforme o documento fica arquivado. Entenderam? Artigo 611. É vedado... Pessoal, acabei esquecendo do tempo. Vamos precisar fazer aí um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouco e com a dúvida do colega.